Sem fundação. Os livros psicografados por Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco e Ivone do Amaral Pereira são obras complementares, que devem ser estudadas, sobretudo em grupos de estudo organizados e bem orientados. Na questão 802 explica-se por que os espíritos encarregados da divulgação da doutrina espírita não fazem um trabalho maciço de propaganda visando o convencimento mais rápido das pessoas. Desejarias milagres, mas Deus os espalha a mancheias diante dos vossos passos e, no entanto, ainda há homens que o negam. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos, mediante os prodígios que operou? Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes, ocorridos às suas vistas? Não há os que dizem que não acreditariam, mesmo que vissem. Não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, Ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. O amadurecimento é gradativo e a natureza não dá saltos. Assim também a aceitação das ideias mais avançadas somente se faz paulatinamente, com a evolução humana. Não há por que se precipitar em informações, porque os resultados somente vêm na época própria. Dessa maneira, planejando Cristo a evolução do planeta como seu sublime governador, de tudo ciente, sábio representante de Deus no nosso mundo, podemos ter certeza de que tudo caminha com segurança e não há como ocorrer em situações que fiquem fora do controle do divino governador. Necessitamos de engajamento nos serviços do bem para evoluirmos, participando do grande trabalho de ingresso na nova era do planeta. 1.9 Igualdade. Na questão 813 esclarece-se que perante Deus todos seus filhos são iguais. Sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sou luz para todos e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Kardec acrescenta uma nota: todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais. Se, para um pai ou mãe humanos, portanto, imperfeitos, o normal é a igual consideração e o mesmo amor por todos os seus filhos, imagine-se o que não será para Deus, perfeito e justo, quanto à sua devoção e interesse por suas criaturas, da mais rudimentar ao ser mais próximo dele pela perfeição. Deus não diferencia suas criaturas amando umas mais que outras. Se bem raciocinarmos, jamais oraremos a Deus pedindo exclusividade em favor dos nossos problemas e dos nossos familiares, nem, muito menos, pediremos nada contra ninguém. O conhecimento e a compreensão da lei de igualdade muda nossa mentalidade, fazendo-nos tolerantes e caridosos. Rezemos a Deus pedindo que a compreensão dessa lei penetre em nosso coração para sermos realmente fraternos ao reconhecer que todos somos irmãos, como Francisco de Assis praticou em grau superlativo. Na questão 804 fala-se da diversidade de graus evolutivos entre os seres e da diversidade das suas aptidões. Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo, e, conseguintemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram, vontade que é o livre-arbítrio. Daí o se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, fala o outro. Assim é que cada qual tem seu papel útil a desempenhar. Demais, sendo solidários entre si todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que, na sua maioria,
foram criados antes do vosso, venham habitá-lo, para vos dar o exemplo. O esclarecimento deste tópico é dos mais relevantes e merece a maior atenção, pois aqui se explicam as diferenças entre as pessoas e os seres em geral. Por aqui se entende também como deve conduzir-se a pedagogia infantil, não transformando as crianças em produtos em série, como se todas devessem ser absolutamente iguais. Deve-se valorizar o que cada um tem de talento nato e possibilitar a cada qual trabalhar naquilo que lhe é mais familiar, multiplicando-se as profissões, sem substituir o homem pela máquina. Os espíritos evoluídos precisam dos menos adiantados, e vice-versa. Os primeiros necessitam ajudar-nos e nós precisamos das suas lições. Não há utilidade no isolamento entre bons e maus, intelectuais e ignorantes, ricos e pobres, pois a interdependência é de lei. Quem sabe mais precisa ensinar a quem sabe menos e estes últimos carecem das lições dos primeiros. A árvore frutífera pede que lhe colham os frutos maduros, como a lactante precisa de que o filho lhe sugue o leite, tanto quanto o faminto é constrangido pela fome a colher os frutos da árvore do caminho, o bebê instintivamente procura o seio da mãe. Jesus Cristo, como sublime governador da terra, não vive encastelado entre glórias e luzes ignorando os seres do nosso planeta, mas sim acompanha o esforço e as lutas de cada um de nós, mesmo os mais primitivos unicelulares, que ensaiam os primeiros passos evolutivos. Cada ser passa pelas mais variadas experiências para poder evoluir, nascendo nas situações e meios mais variados para de tudo conhecermos e aprendermos. Não devemos querer em todas as encarnações ser inteligentes, ricos, saudáveis e belos, pois as situações contrárias também ensinam. Aliás, todas as experiências ensinam. Sem a ideia da reencarnação fica inviável a compreensão da lei de igualdade. Por isso as pessoas que não a admitem acham que há injustiças e chegam a duvidar da própria existência de Deus. Na questão 806 esclarece-se que a desigualdade das condições sociais não é obra da lei divina. Não, é obra do homem e não de Deus. Algum dia essa desigualdade desaparecerá. Eternas somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só um espírito é mais ou menos puro e isso não depende da posição social. A distância que existe entre as classes sociais é resultado do atraso das instituições humanas, ainda impregnadas pela desinformação, atrás das quais o egoísmo e o orgulho ditam as regras. Todos já passamos sucessivas vezes pelas reencarnações em que experimentamos a pobreza e a riqueza, as facilidades e as dificuldades materiais. Com a evolução moral, vamos nos aproximando de todos os irmãos em humanidade, superando os preconceitos e vivendo realmente mais a ideia da fraternidade universal. Na questão 807 fala-se do castigo destinado aos que oprimem aqueles que estão em posição de inferioridade. Merecem anátema. Ai deles! Serão, a seu turno, oprimidos, renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. Eis o resultado do abuso das situações de privilégio, a necessidade de voltar à vida corporal, através da reencarnação, para, passando pelas humilhações que se infligiu aos outros, aprender a considerar como irmãos aqueles que estão em posição de inferioridade aparente. Isso, todavia, não nos desobriga do dever de auxiliá-los a superar suas necessidades. A lei da justiça está associada ao amor e à caridade. Na questão 811 desautorizam-se a ideia de igualdade absoluta das riquezas. Não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. No entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. Que pensais a respeito?
São sistemáticos esses tais, ou ambiciosos cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. A igualdade entre as pessoas deve ser conseguida, não através de rebeliões, revoluções sangrentas, agressões, mas sim com a abolição do egoísmo tanto dos ricos quanto dos pobres, pois, se uns procuram explorar os mais fracos, outros são rebeldes, mas o pecado da maioria é o egoísmo. O grande problema não são as leis humanas, e sim a dureza do coração humano, que, procurando fechar os olhos para as leis divinas, deixa de enxergar os semelhantes para ver somente seus próprios interesses, exigindo direitos e recusando a cumprir seus deveres. Trabalhemos nosso íntimo e recusemos as ideologias da violência, que representam o desconhecimento das leis divinas. Na questão 812 esclareço-se se é impossível a igualdade de bem-estar. Não, mas o bem-estar é relativo e todos poderiam dele gozar, se entendessem convenientemente, porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo como lhe apraza e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio, o homem é quem o perturba. Será possível que todos se entendam. Os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. Mais do que de leis novas, precisamos compreender e praticar as leis divinas, principalmente a de justiça, amor e caridade. 813. Há pessoas que, por culpa sua, caem na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade. Mas, certamente, já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Demais, não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros. Quase sempre, é a má educação que lhes falseia o critério, ao invés de sufocar-lhes as tendências perniciosas. Cada um é responsável pelos seus acertos e erros, recebendo como colheita exatamente o que plantou. Todavia é corresponsável a coletividade pelos erros de cada membro, pois descuidou-se de orientá-lo para o bem, preferindo puni-lo depois de consumado o crime. Cai por terra a ideia egoística de que somente nos compete educar nossos filhos. O resultado da mentalidade egoística da nossa época é o aumento da criminalidade infantil, passando as crianças desamparadas a nos assaltar em plena via pública, nos tomando à força aquilo que não lhes demos espontaneamente. A responsabilidade pelos desajustes de crianças prostituídas, jovens drogados e adultos criminosos é, em parte, de cada um de nós, pelas nossas omissões. Na questão 822 fala-se da igualdade das pessoas. O primeiro princípio de justiça é este: não façais aos outros o que não quererias que vos fizessem. Assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Dos direitos, sim; das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbarie. Os sexos, além disso, só existem na organização física. Visto que os espíritos podem encarnar num e no outro, sob esse aspecto nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. A melhor forma de pensar em igualdade é a observância da máxima que diz: não façais aos outros o que não quererias que vos fizessem. Hoje em dia as funções desempenhadas por homens e mulheres têm se modificado, pois as mulheres têm procurado se ocupar dos trabalhos fora do lar e os homens têm contribuído para os serviços domésticos. 1.10
Liberdade. Na questão 836 fala-se que ninguém pode obstar à liberdade de consciência de outrem. Falece-lhe tanto esse direito, quanto com referência à liberdade de pensar, por isso que só a Deus cabe o de julgar a consciência. Assim como os homens, pelas suas leis, regulam as relações de homem para homem, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e o homem. Liberdade de consciência é o direito de escolher sua crença religiosa, política, social ou filosófica. Liberdade de pensamento é o direito de pensar e exprimir seus pensamentos. Em 1857 a liberdade de crença religiosa era limitada e os espíritas sofriam sérias restrições. Somente a Deus cabe julgar o homem por sua crença ou pensamento, com base nas leis divinas. Em complemento a este tópico leia-se a questão 838. Na questão 838 indaga-se se toda crença, mesmo falsa, deve ser respeitada. Toda crença é respeitável, quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzam ao mal. Deve-se diferenciar as crenças que conduzem ao bem das que conduzem ao mal. As primeiras são respeitáveis enquanto que as segundas são condenáveis. O critério diferenciador entre essas doutrinas encontra-se na questão 842. Entretanto, acreditamos que, mesmo em se tratando de crenças condenáveis, a liberdade de crer é intocável e somente é julgável pela justiça divina. Na questão 842 dá-se o critério para reconhecer se uma doutrina é a única verdadeira, será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer, isto é, pela prática da lei de amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal por que reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Cada crença tem sua quantidade de verdade, representando somente uma parcela da grande verdade. A forma de identificar a mais perfeita é pelo resultado que cada uma produz na conduta dos seus adeptos. Se ela os incentiva ao cumprimento da bondade, essa doutrina é boa. Se os induz ao desapreço aos demais irmãos em humanidade, ela é má. O objetivo das crenças não deve ser a competição para satisfazer a vaidade de cada um, mas sim irmanar os homens. Se queremos mostrar o valor da nossa crença, temos de exercitar a tolerância quanto às outras. Em caso contrário, estaremos repetindo os erros dos crentes dos tempos passados, que eram intolerantes e exclusivistas. Deus quer a união de seus filhos para irem todos a Ele, através da evolução. 1.11 Justiça, amor e caridade. Na questão 873 afirma-se que o sentimento de justiça está inscrito na alma humana. Está de tal modo em a natureza, que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que, frequentemente, em homens simples e incultos se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. O sentimento de justiça faz parte da essência humana. No entanto, é necessário compreendê-lo em consonância com as leis divinas. O progresso intelectual não influi no sentimento de justiça, pois o progresso intelectual é resultado somente da antiguidade do espírito, enquanto que o progresso moral, que resulta do esforço do espírito para agir de acordo com as leis divinas, desenvolve-o. É importante estarmos sempre imbuídos do sentimento do justo, não através da revolta e agressividade, mas sim procurando soluções pacíficas e maduras. Jesus Cristo é o modelo perfeito de combate às injustiças. Verberou contra as injustiças apenas quando absolutamente indispensável, mas não humilhou os injustos. Defendeu a mulher adúltera sem agressividade contra os que queriam sua punição. Pugnou pela igualdade social sem provocar rebeliões. Sobretudo, não incentivou as vítimas à prática de represálias e rebeliões.
Devemos libertar a vítima ensinando-a a viver de forma superior e, ao mesmo tempo, libertar o agressor da mentalidade infeliz que o aprisiona ao primitivismo. Na questão 875 dá-se o conceito de justiça. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Que é o que determina esses direitos. Duas coisas, a lei humana e a lei natural. Tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos mutáveis com o progresso das luzes. Vede-se hoje as vossas leis, aliás imperfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora se vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Nem sempre, pois, é acorde com a justiça o direito que os homens prescrevem. Demais, este direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que, na vida particular, há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. O conceito de justiça é simples e claro, cada um respeitar os direitos dos demais. Não é impossível entender quais são os direitos dos demais, bastando apenas analisar com imparcialidade e honestidade. Enquanto que as leis humanas regulam algumas relações sociais específicas, as leis divinas tratam da conduta do homem no trato consigo próprio e nas suas relações com seus semelhantes e com o Criador, prevendo todas as situações possíveis de acontecer. Na questão 876 explica em que se baseia a justiça segundo as leis morais. Disse o Cristo, queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante, em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem, em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus haver dado. Em nota Allan Kardec aduz, efetivamente, o critério da verdadeira justiça está em querer cada um para os outros o que para si mesmo quereria e não em querer para si o que quereria para os outros, o que absolutamente não é a mesma coisa. Não sendo natural que haja quem deseje mal para si, desde que cada um tome por modelo seu desejo pessoal. É evidente que nunca ninguém desejará para o seu semelhante senão o bem. Em todos os tempos e sob o império de todas as crenças, sempre o homem se esforçou para que prevalecesse o seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã está em que ela tomou o direito pessoal por base do direito do próximo. Quando estamos em dúvida se devemos agir de tal ou qual forma, devemos analisar se gostaríamos que outrem agisse daquela forma para conosco. Não há critério mais seguro. Na questão 879 mostra-se o perfil psicológico do homem justo, o do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. No entendimento vulgar classifica-se como justo quem julga as situações e pessoas com imparcialidade, raiando às vezes pela frieza e insensibilidade, enquanto que sem amor ao próximo e caridade não há justiça perfeita, pois as leis divinas nunca dissociam as três ideias. A lógica divina é sempre superior a regras materialistas, pois Deus não trata a seus filhos com regras matemáticas mas sim visando-lhes o engrandecimento, que só passa por um caminho, o da grandeza de coração. Cite-se Catão como exemplo do justo no sentido materialista e do Mahatma Gandhi como justo no sentido das leis divinas. Precisamos imbuirmos-nos das leis divinas para melhorar a ideia materialista de justiça. Na questão 884 fala-se da propriedade legítima. Propriedade legítima só é a que foi adquirida sem prejuízo de outrem. Em nota Allan Kardec aduz, proibindo-nos que façamos aos outros o que não desejáramos que nos fizessem, a lei de amor e de justiça nos proíbe, ipso facto, a aquisição de bens por quaisquer meios que lhes sejam contrários. A vida na terra cobra de nós que assumamos a propriedade temporária de alguns bens materiais.
Entretanto, o limite traçado pelas leis divinas é que a propriedade só pode ser considerada legítima se fez sem prejuízo para outrem. Podemos deduzir que causa prejuízo a outrem não só a aquisição procedida com flagrante lesão aos outros, mas também quando acumulamos o desnecessário, enquanto há muitos carecendo do mínimo para sobreviver. O que é inútil em nossas mãos pode ser o essencial para outros. A inteligência também é um patrimônio, a saúde também, a moralidade igualmente. Tudo o que Deus nos permite possuir deve ser aplicado em benefício do maior número possível de pessoas, sob pena de ser-nos tudo tomado, aplicada a lei de causa e efeito, até o último recurso. A cultura que tivemos o privilégio de poder adquirir deve ser partilhada com os que sabem menos. Nossa força física deve ser aplicada aos trabalhos braçais úteis aos outros e a moralidade que conquistamos deve obrigar-nos a lidar com os menos esclarecidos para exemplificar-lhes a boa conduta. Na questão 886 fala-se do conceito de Jesus sobre a caridade. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Kardec acrescenta uma nota. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais, ou nossos superiores. Ela nos prescreve nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, mais lastimosa seja sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar, aos seus próprios olhos, aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. A noção de caridade, normalmente interpretada como esmola, é muito mais ampla, abrangendo a benevolência para com todos, a tolerância para os defeitos alheios e o perdão das ofensas. Na sua nota, Kardec reitera a ligação que existe entre amor ao próximo, caridade e justiça. Devemos tratar todos com consideração, sem estabelecer barreiras quanto aos que se nos afiguram menos evoluídos, pois a irmandade é universal. Na questão 887 explica-se o que significa amar os inimigos. Certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se coloca, se procura tomar vingança. Muitas vezes o inimigo tem motivo de queixa contra nós, pois o teríamos prejudicado. Francisco Cândido Xavier afirmou: quando alguém não gosta de nós tem sempre razão. Por isso tudo não devemos hostilizar as pessoas que nos tratam com desapreço. A melhor opção é analisar a situação imaginando-nos nas duas posições contrárias e, mesmo concluindo que estamos certos, devemos perdoar e fazer o bem ao adversário, talvez não ostensivamente para não irritá-lo mais. Manter uma inimizade é bombardear o organismo com cargas negativas que provocam doenças graves. Orar a Deus pedindo tudo de bom para quem nos odeia é conveniente para desligarmos nossa mente de qualquer sintonia negativa. De qualquer forma, vive em paz quem não odeia e faz o bem a todos. Na questão 892 fala-se dos pais que têm filhos problema. Não, porque isso representa um encargo que lhes é confiado e a missão deles consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. Demais, esses desgostos são, a miúde, a consequência do mal feito que os pais deixaram que seus filhos tomassem desde o berço. Colhem o que os semearam.
Ter filhos é uma das tarefas mais importantes que se pode pedir a Deus. Educá-los da forma correta é das coisas mais difíceis e estafantes que se pode imaginar, pois muitas vezes nos perguntamos se estamos fazendo melhor. No entanto, sejam filhos ajuizados ou filhos problema, nunca devemos desampará-los e devemos sempre analisar, no caso desses últimos, se não contribuímos para seus desajustes pela má formação que lhes demos. De qualquer forma, cumpre-nos acompanhá-los e encaminhá-los mesmo quando já estiverem grisalhos, pois, mesmo adultos, os filhos necessitam dos seus pais muitas vezes. 1.12 Perfeição moral. Na questão 903 desaconselha-se estudar os defeitos alheios. Incorrerá em grande culpa, se o fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Se o fizer, para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser-lhe de alguma utilidade. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Esse é o meio de vos tornardes superiores a ele. Se lhe censurais a ser avaro, sede generosos; se o ser orgulhoso, sede humildes e modestos; se o ser áspero, sede brandos; se o proceder com pequenez, sede grandes em todas as vossas ações. Numa palavra, fazei por maneira que se não vos possam aplicar estas palavras de Jesus, vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave no seu próprio. As leis divinas são incisivas quanto aos deveres que temos de cumprir. Não há palavras desnecessárias nem que deixem dúvidas. Devemos educar nosso espírito, aperfeiçoar nossas qualidades e extinguir nossos defeitos. Quanto aos defeitos alheios, não nos compete analisar e muito menos expor alheia crítica sob qualquer pretexto que o seja. Além do mais, devemos lembrar-nos de que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. O campo de trabalho para o progresso é tão grande que podemos sempre ocupar-nos das áreas em que podemos semear ao invés de arrancarmos do solo plantas que outros plantaram. Conclusões. 1. Conhecer as leis morais, ou seja, as regras estabelecidas por Deus para o relacionamento da criatura consigo própria, com seus semelhantes e com ele é importante para evoluirmos. 2. Feliz de quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir para aprender e colocar em prática essas lições divinas. 3. De fácil compreensão são essas leis e, para aplicá-las é só tomarmos como referência que devemos fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Fim.